Olá, tudo bem? Chegou a hora de botar a mão na massa construindo o nosso primeiro gráfico. Vou te mostrar a forma mais fácil de construir um gráfico possível. Como eu falei na aula anterior, gráfico é um conjunto de eixo Y e X, né? Igual a gente aprende na matemática. Y, aquela parte vertical do gráfico, e X é aquela parte horizontal. Então digamos que você tenha dados desse tipo: salário, impostos, energia, água, luz, retrabalho, aluguel e perdas, isso tudo com alguns valores associados. Forma mais fácil que existe de fazer esse gráfico, não a única, como eu falei, sempre tem diversas formas de fazer. Você seleciona toda a tua base de dados, toda a tua tabela já pronta em resumo, vai lá no inserir e tem lá um campo na aba de inserir que é toda voltada a gráficos. E aí você pode, solicitar que o Excel recomende para você um tipo de gráfico, tá? Ou 2, escolher um desses formatos já pré-estabelecidos no Excel, gráficos de barra, gráfico de linha, gráfico de pizza, algum gráfico aqui relacionado à área, ou rosca, ou entre outros fatores. Então digamos que eu peço para o Excel recomendar para mim um gráfico. Ele vai abrir uma área de recomendação de gráfico e veja que nossos dados já estão ordenados de forma bem simples: salários, valores, ou estilo pirâmide, ou até aquele velho gráfico de Pareto que a gente vai aprender logo mais. Então, se você selecionar aqui um desses tipos de gráficos, tá? Ou todos eles, gráficos recomendados, por exemplo, de colunas agrupadas. Então você selecionou, apertou OK e o seu gráfico estará pronto, apenas para que você faça pequenos ajustes nesse gráfico, mas ele já foi construído e está prontinho para ser usado. Perfeito? Rápido, simples. Depois a gente vai aprender outras formas de fazer esse gráfico ou esses gráficos também rápidas, mas essa aqui é sem dúvida a mais simples para ser feita. Valeu! E agora que você fez já o seu gráfico, dá para você fazer pequenos ajustes. Então esse elemento aqui, imagino que você já saiba, esse elemento é o elemento de título. Você pode ir lá e manusear ele e colocar despesas, por exemplo, como sendo o título desse gráfico, despesas, tá? Você pode vir aqui do lado e, assim como um texto normal selecionado, você pode reduzir a fonte desses números, ou até apagar ele se você quiser, tá? Então reduzir a fonte ou apagar, assim como você pode reduzir também no seu eixo horizontal, o seu eixo X, a fonte desses números. Ou ainda, veja que não tem numeração nenhuma, então o leitor a pessoa que vai utilizar desse gráfico, também tentando construir uma coisa de forma cognitiva, vai precisar entender que isso aqui ele é igual ou muito próximo do 9000. Mas dá para você colocar o valor aqui se você quiser, né? Então você pode selecionar essa informação. Lembra que toda vez que você cria um gráfico, o seu Excel ele vai colocar para você à disposição duas novas abas, que são as abas de design de gráfico e a aba de formatar. Na aba de design de gráfico existe um item logo no início chamado adicionar elemento de gráfico, ou seja, você pode adicionar elementos a esse gráfico que você acabou de criar. Então indo lá, você vai ter a possibilidade, por exemplo, de colocar uma coisa chamada rótulos, que são nada mais do que os números que estão lá que devem conter lá no seu gráfico. Então você escolhe se vai no centro, na extremidade interna, na base interna, na extremidade externa, ou ainda como um texto explicativo de dados, conforme esse aqui que a gente acabou de selecionar. E conforme você vai selecionando os dados, ele vai modificando no seu gráfico para você ver como fica e escolher o melhor cenário. Não tem receita de bolo, você escolhe aquele que melhor te agradar. Você pode também, ainda selecionado os seus itens de gráfico, ir lá nessa parte de design de gráfico e escolher as cores que devem predominar nesse seu gráfico, tá? Então, por exemplo, a gente pode escolher uma paleta de cores, na verdade. Essa paleta de cores já vão te dar umas opções pré-estabelecidas de tipo de informação, né, de tipo de exposição de informação ou tipo de gráfico, com essa mesma paleta de cores que você escolheu, por exemplo, o verde. Você pode ainda, nessa mesma aba de design, alterar linhas e colunas, conforme a gente acabou de fazer. Estou trocando ali a informação de valores do gráfico, certo? Você pode ainda dar uma olhada na seleção de dados, nada muito complicado, já a gente chega nessa etapa. Ou ainda alterar o tipo de gráfico, que a gente está agora com um gráfico de barras aí,
e a gente pode trocar, por exemplo, para um gráfico de barras horizontais, né, por exemplo, tá? Barras horizontais da mesma forma é possível, ou ainda alterar os dados para linha. Então veja que da mesma forma que eu construí um único gráfico de forma bem simples, eu posso depois só ir adequando ele para aquela informação que eventualmente eu vá precisar direto nessa aba design de gráficos, tá? Posso ainda alterar ele para um formato de pizza em 3D, ou ainda voltar para aquelas colunas que a gente estava operando, tá? Então, selecionando as colunas, posso ainda ser bastante informação, mas eu posso ainda, clicando nos meus rótulos, se você clicar 2 vezes nesse seu rótulo, vai abrir uma formatação lateral aqui que pode te ajudar em algumas coisas, como por exemplo, pode te ajudar a alinhar essas informações. Quando você clica lá, vindo nesse ícone, você pode alinhar essa informação no lugar do sentido horizontal que está aqui, você pode colocar no sentido vertical essas informações, dando um giro nele de 90 graus para um lado ou 90 graus para o outro, o que ficar mais atraente para você. Então veja que eu fiz alguns, de um gráfico bem simples que criamos, eu fiz alguns manuseios. Não se preocupe se foi muito rápido para você, que a gente vai passar item a item de cada informação dessa aba de design, de formatação, e de cada item desse aqui do lado que eu acabei de selecionar na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!